Olá, oitavo ano, vamos então para a nossa 16ª unidade, nossa última unidade do quarto bimestre e, consequentemente, a nossa última unidade do ano letivo também. Então aqui nós vamos estudar a América no século XIX, para nós então encerrarmos o nosso ano letivo. Então a América no século XIX, falaremos sobretudo, principalmente dos Estados Unidos. A história dos Estados Unidos tem muita importância para nós aqui também, então prestem bastante atenção e acompanhem então. Vamos lá, os Estados Unidos no século XIX. Bem, a Europa, gente, no início do século XIX, vocês se lembram de matérias passadas, enfrentaram ali as guerras napoleônicas e tiveram problemas econômicos após a guerra, né? Foram drenados todos os seus cofres porque tiveram que gastar dinheiro com as guerras napoleônicas. Os conflitos da guerra napoleônica, né, contra Napoleão Bonaparte, vai acabar ali em 1815. E aí, esse enfraquecimento da economia europeia acabou favorecendo bastante o crescimento econômico dos Estados Unidos. Certo? Então, os Estados Unidos, nesse momento, conseguiu fornecer recursos, bens aos europeus, principalmente para os ingleses que enfrentavam ali as guerras na Europa. E os Estados Unidos, então, vai se favorecer muito economicamente dessa venda de recursos para os europeus. Além do mais, no sul das colônias aqui nos Estados Unidos, né, a região sul dos Estados Unidos, era uma região rica no cultivo de algodão e de tabaco, nos grandes latifúndios do sul, onde eles utilizavam a mão de obra africana escravizada. E dentro do território dos Estados Unidos, começa a ser introduzido, então, tecnologias, né, que vindo da Europa, né, estamos falando do século XIX, num momento em que logo terá desenvolvimento aí da Revolução Industrial, será introduzido posteriormente, então, o barco a vapor nos Estados Unidos, tornando as viagens mais rápidas entre a América e a Europa, sobretudo, e também com as instalações da estrada de ferro dentro do território entre as décadas de 40 e 50, tornando os deslocamentos dentro do próprio território dos Estados Unidos mais rápidos, para deslocamento de pessoas e também deslocamento de produtos. Então, os Estados Unidos vai passar por um desenvolvimento econômico e tecnológico muito grande, gerando um grande impacto na economia dos Estados Unidos. E a Europa, então, após o fim da Guerra Napoleônica, passou por um processo de restauração das monarquias. Vocês se lembram que, quando acabou a guerra, foi proposto, então, que aquelas dinastias que estavam governando os países antes das guerras napoleônicas retornassem ao seu poder. Então, haverá aqui um período de tentativa de retorno ao antigo regime, de retorno ao modelo que vigorava antes das guerras napoleônicas. Esse período vai ficar conhecido como o período da restauração, né? A restauração do antigo regime entre os anos de 1815 e 1848. E aí, vejam bem, no período em que predominava o antigo regime, esse território da América, gente, era uma colônia, certo? Então, vocês se lembram de matérias anteriores que muitos países vão aproveitar as guerras napoleônicas para conseguir as suas independências, para se livrar da dominação europeia. E os Estados Unidos vai ser um dos primeiros a fazer isso, tá certo? Antes mesmo das guerras napoleônicas, de conseguir se livrar do domínio europeu. Agora, na mentalidade dos europeus agora de século XIX, quando tentam restaurar o antigo regime, as antigas monarquias, eles também tinham a esperança de restaurar os laços coloniais, ou seja, de voltar a explorar a colônia na América, ou seja, conseguir controlar de novo os territórios americanos. Bem, é claro que os americanos, né, já que conseguiram uma vez a sua independência, não vão permitir que os europeus recuperem essa dominação. Neste momento, os Estados Unidos já independente, já com uma república, já com o seu presidente, inclusive o James Monroe, ele vai então divulgar um manifesto, um documento conhecido como Doutrina Monroe, de 1823. Qual era o objetivo desse texto? Tentar diminuir a influência dos europeus.
eles vão colocar então os Estados Unidos como uma espécie de juiz e guardião de todos os assuntos que envolviam a América. E aqui a América, não só lá a América do Norte, a região dos Estados Unidos da América, mas todo o continente americano. Então, na prática, não era só o objetivo de afastar a influência dos europeus, mas também de garantir a autoridade sobre todo o continente americano, de todo o território americano, inclusive das antigas colônias espanholas e portuguesas. Então a doutrina Monroe pode ser entendida como um dos primeiros passos da política externa norte-americana no século XIX. Em nome da paz e da liberdade, a presença dos Estados Unidos se fortaleceu em todo o Novo Mundo, ou seja, em toda a América. Seu princípio básico, trazido na frase "a América para os americanos", seria o guia de toda a política externa dos Estados Unidos até o século XX. Na sua fala ao Congresso, em 1823, James Monroe estabeleceu o princípio dos Estados Unidos como protetores do Novo Mundo. Então aqui esse texto demonstra a ideia, a mentalidade dos norte-americanos de dominação de todo o continente americano. E aí, não só a doutrina Monroe vai ser usada como fonte de inspiração para exploração de território e expansão territorial, uma outra ideologia também vai aparecer, fortalecendo essa ideia, e essa ideologia ficou conhecida como Destino Manifesto. O Destino Manifesto, gente, vai ter uma influência muito grande nessa expansão territorial dos Estados Unidos. E ela vai ser muito forte, inclusive ela tem presença até hoje nos Estados Unidos. Ela é baseada num preceito religioso, na ideia de que os estadunidenses, os colonos da América do Norte, os Estados Unidos, foi um povo escolhido por Deus, um povo eleito por Deus, com a missão de levar o progresso e uma forma de viver para todos os lugares. Uma ideia de viver apoiada na liberdade e na democracia. Muito embora essa liberdade e democracia seja em cima de exploração de outros povos como os indígenas, tá? Eliminando os povos indígenas, inclusive. Essa ideia vai ficar muito famosa com a publicação do John O'Sullivan, um jornalista de um jornal chamado Democratic Review, que publicou um artigo defendendo então o seguinte. Essa é uma descrição do que está escrito nesse artigo. O destino manifesto de nos espalharmos sobre o continente designado pela providência, ou seja, por Deus, até que o nosso destino nacional seja realizado e todo o continente sem fronteiras seja nosso. Então, todo o continente sem fronteiras seja nosso. Então, o destino manifesto, gente, reforça inclusive a doutrina Monroe no sentido de dominar todo o continente e tendo isso como uma ordem divina. Então, é missão divina, dada por Deus, deles conquistar esse território, levando então sua forma de viver. Essa publicação vai ficar muito famosa, ela vai ser difundida e vai conseguir muitos adeptos para a expansão territorial dos Estados Unidos. Lembre-se que os Estados Unidos, ela nasce então como aquelas 13 colônias originais, muito ali na costa leste dos Estados Unidos, que era um território relativamente pequeno comparado com o território atual. Então era um território bem reduzido, quando, claro, comparamos com o território atual. E esse processo de expansão da colônia, do território, melhor dizendo, ela vai se dar de 3 maneiras. A primeira vai ser por compra de territórios, como territórios que estavam sob domínio de outros europeus, como por exemplo a França e a Espanha, e também sob domínio do México, que nesse momento já era independente da Espanha. Aí, nessa forma de expandir território através de compra do território, eles compraram o estado da Louisiana, que pertencia à França, por 11 milhões e meio de dólares. Compraram também a Flórida da Espanha por 5 milhões de dólares. E a outra forma de expandir território foi através das guerras, como por exemplo, guerra com o México, onde eles anexaram Texas. Então toda a região do Texas, uma região ao sul dos Estados Unidos, pertencia ao México e eles ganharam esse território através de guerra. Certo? Então, invadiram e tomaram esse território dos mexicanos na guerra contra o México, então entre os anos de 1846 e 1848. Então no mapa aqui vai ficar melhor para vocês visualizarem. Então, gente, quando os ingleses chegam nesse território,
eles vão ocupar toda essa região aqui da costa leste. Aqui ficavam as antigas 13 colônias, tá certo? Então aqui ficou os primeiros núcleos populacionais desta região. Eles então vão viajar agora ao oeste, na famosa marcha para o oeste. Eles vão conquistar toda essa região aqui que está mais roxinho. Vão comprar a região da Flórida da Espanha, vão comprar a região da Louisiana da França e vão conquistar outros territórios. E aqui ao sul vão tomar territórios que pertenciam ao México. Então tudo isso aqui era México e eles tomaram para eles então através de guerra, tá certo? Então boa parte dos Estados Unidos hoje foi tomada do México através de guerra. E toda essa viagem aqui mais ao oeste vai ser através então de lutas com povos nativos, que é a terceira maneira que eles conseguiram expandir território. Então, primeiro foi compra, a outra foi guerra e com povos independentes, como por exemplo o México, e aqui a terceira com povos nativos que já ocupavam esse território. Essa expansão para o oeste, então, ela vai crescer bastante, porque vai influenciar na produção agrícola, no número de fábricas que vai crescer bastante nessa região mais a oeste. E para fazer essa ligação então, do oeste com o leste, da costa oeste com a costa leste, que é mais antiga, né, que é onde ficavam as antigas colônias, eles construíram então ferrovias para facilitar então, o deslocamento de pessoas e mercadorias. Tudo isso trouxe muita prosperidade para as colônias e claro que vai atrair milhões de imigrantes de outras nacionalidades, sobretudo europeias, que tinham o sonho de fazer a América. Então muitos europeus foram para os Estados Unidos nessa época. No final do século XIX, então, os Estados Unidos já tinham se tornado uma grande potência emergente, uma potência em crescimento. Mas tudo a custas de exploração da população indígena nativa daquela região. Os colonos, gente, vão ver então os nativos, indígenas, nativos desse território, como um empecilho, como um obstáculo para o avanço da civilização e desenvolvimento. E aí muitos conflitos entre os nativos vão acontecer. Então, essa expansão territorial vai ter conflito com os indígenas, com os nativos. Quando os europeus chegaram no atual Estados Unidos, então, esses nativos já estavam ali. Por isso que são nativos, evidentemente, né? Então, os Cherokees, os Iroqueses, os Comanches, os Apaches, são tribos nativas que já estavam nesse continente. E esses colonos, então, quando chegam aqui, vão ter contato com esses povos indígenas. E, na maioria das vezes, eles atacaram, escravizaram, mataram esses indígenas, tá certo? O processo de miscigenação lá nos Estados Unidos, ou seja, o casamento, a união de europeus com povos locais, eles vão ser muito menor do que aqui no Brasil. E um dos motivos para essa miscigenação ser menor, dessa mistura dos brancos europeus com os nativos ser menor do que aconteceu aqui no Brasil, é que lembre-se que os colonos vieram para a América para morar, para se fixar. Portanto, eles vieram com as suas famílias. Portanto, essas relações entre nativos e europeus foi muito menor do que aconteceu aqui no Brasil, por exemplo. Porque então eles tinham a ideia de fixar residência permanente naquela região. Outra coisa importante é que a catequização dos nativos também aconteceu em menor escala do que aqui na colônia de Portugal, por exemplo, e na colônia espanhola também. Um dos motivos para isso também porque eles eram protestantes, então eles não tinham uma mentalidade semelhante à dos católicos nesse sentido de catequizar. Os nativos, então, para os colonos na América do Norte, eles eram tolerados quando não eram mortos, certo? Os nativos, evidentemente, fizeram de tudo para resistir. Eles vão tentar fugir cada vez mais por interior para ficar longe dos colonos, mais a oeste, cada vez mais a oeste. Porém, à medida que eles iam para o oeste, os colonos também avançavam para o oeste. No chamado, gente, Far West, oeste distante, é daí que vem aquela palavra faroeste, né? Far West, oeste distante. Que aqueles filmes que nós assistimos, né, de faroeste, tinha então um conflito deles com os indígenas. Se você assistia esses filmes antigos, né? Os nossos pais, quando eram crianças, assistiam muito esses filmes de faroeste, onde tinham ali brigas, guerras contra os índios eram vistos como selvagens, como inimigos, e assim por diante. Então, é daí que nascem essas histórias, tá certo? Então, eles enfrentavam esses invasores.
Um exemplo é o Metacom, que era chefe de um povo chamado Wampanoag, que atacou os colonos da Nova Inglaterra já lá no século XVII. Mas mais adiante, no século XIX, essa expansão para o interior do território vai se tornar um projeto político, um projeto governamental dos colonos. E aí esse processo contra os indígenas vai se intensificar ainda mais, esse conflito contra os indígenas vai se intensificar ainda mais. Os Estados Unidos, como um país independente, evidentemente vai promulgar então algumas leis contra os nativos. Por exemplo, a Lei de Remoção dos Indígenas, em 1830, que os povos locais, ou seja, os nativos, foram obrigados a migrar para reservas a oeste do rio Mississippi, para uma região que não tinha interesse dos colonos. Portanto, vejam, por séculos, se não milênios, esses povos moravam nesse território. Veio o europeu, ocupou esse território e agora começam a expulsar esses indígenas, matar esses indígenas e obrigar eles a morar em territórios que os colonos escolheram para eles. Tá certo? Claro, mais uma vez, os nativos vão resistir, vão enfrentar os colonos. Um exemplo desses enfrentamentos é o Tatanka Iyotaki, que na língua dele, indígena, significava touro sentado, era um líder indígena Sayo. Ele vai unir os Sayos, que era uma tribo indígena forte, e também os Cheyennes, que também era um grupo indígena forte, na região centro-oeste da região, e vai enfrentar os colonos na Batalha de Little Bighorn, em 1876. E nessa batalha, os nativos tiveram vitória. Eles derrotaram o general George Custer, que tinha como missão massacrar os indígenas da região oeste dos Estados Unidos. Portanto, gente, esses conflitos vão ser muito grandes, mas você já sabe o resultado disso. Os indígenas vão ser massacrados cada vez mais. A população indígena na América do Norte foi reduzida muito, sobrevivendo alguns em áreas que foram escolhidas pelos colonos, eles foram obrigados a se mudar para essas regiões e no final das contas o branco europeu, os descendentes europeus acabaram conquistando todo o território e dominando essa população indígena, massacrando essa população, como aconteceu também na América Central e aqui no Brasil com a América Portuguesa. Tá certo? Então, e nas aulas futuras nós vamos continuar falando dos Estados Unidos, falaremos da Guerra de Secessão e depois falaremos um pouco da América Latina, já que o objetivo dessa unidade é falar da América no século XIX, no período pós-independência, que nós já estudamos em matérias anteriores.